Meus amados, abramos nossas Bíblias lá no Salmo 33, vamos ler o versículo 12. Salmo 33. Só dois adenos, né? Nós, quando falamos de salmos, estamos falando do livro com todos os salmos. Tá? Então, o livro de salmos, porque eram cânticos, eram hinos cantados pelo povo do Senhor. Então, quando nós falamos Salmo 33, 12, então não falamos salmos, Salmo 33, 12, porque falamos no singular, não no plural, porque estamos falando desse salmo específico. Segundo adeno aqui, né? Salmo não tem capítulo. Como nós falamos assim, vamos cantar o capítulo 12 do nosso cenário. Não é assim que a gente fala, né? A gente fala, vamos cantar o hino 12 do nosso cenário. Então, nós falamos Salmo 33, 12, não Salmos capítulo 33, 12, mas Salmos 33, 12 apenas, não capítulo direcionado a Salmos. Salmos não tem capítulo, tá? Então, Salmos não tem capítulo. Eu vejo muitas pessoas falar, vamos abrir lá no Salmos capítulo 33. Não tem capítulo, tá? É só esse adendo. A palavra do Senhor nos fala de forma muito clara para a nossa vida. Fala assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos todos falar juntos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Felicidade é algo que todos nós gostamos e queremos. Felicidade. É muito comum nós pararmos e perguntar para a pessoa, você quer ser feliz? Quero. O que você faz para ser feliz? Ele fala, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou comprando a minha casa, comprando o meu carro, quero isso para ser feliz. A felicidade como algo que se pode comprar, obter, por suas ações, pelos seus méritos e o que ele faz. Muitos casais casam para ser feliz. Né? Casam para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu casar com fulano, com fulana, com Bertano. Só vou ser feliz se eu tiver filho, filha, se eu tiver um cachorrinho, se eu tiver... Né? Hoje tem se trocado filhos por cachorrinho, por gato, né? É o tempo que nós temos vivido, né? Eu não falo das pessoas que não podem, né? Mas tem pessoas que podem, mas preferem ter animaizinhos, porque esses dão menos trabalho, né? Dão menos trabalho muitas vezes. É terrível, complicado. Mas é algo do nosso tempo, é verdade. A felicidade não está em ter. A felicidade não está ligada a obter, mas está ligado a ser. A felicidade não está ligado a ter ou a obter, mas a ser. A ser o quê? Que o texto nos fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança, em ser povo de Deus. Eu tenho como tema nessa manhã, a felicidade, a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está em Deus. Como eu disse há pouco, nos nossos avisos, nós tivemos uma corrente, ou várias publicações de matérias essa semana, querendo colocar a igreja presbiteriana em um lado direito ou esquerdo, repugnando um lado e adotando outro lado político. Isso é fruto também de uma ação a querer desmoralizar os homens que lá estão,
Os homens que lá estão. Todos nós, era o conhecimento de todos, o secretário da Educação, reverendo Milton, estava na Secretaria de Educação do nosso Brasil. Agora, nós tínhamos o André Mendonça também, na parte como defensor, agora como juiz do Supremo Tribunal Federal. E quando você desmoraliza a igreja, você desmoraliza esses homens que estavam lá em cima. É notório que também, se nós olharmos para a eleição de 2018, os evangélicos tiveram um papel fundamental na eleição do nosso presidente atual. Fundamental. Foi o diferencial da eleição do presidente Bolsonaro. Quando você classifica de forma pejorativa a igreja, você tira a credibilidade dessa para dizer, ou atuar, ou falar a verdade do Senhor nosso Deus. Eu não quero aqui politicalizar o que está acontecendo, mas é político também. Mas eu quero olhar para as Escrituras e dizer que é Deus quem escolhe o seu povo, e é o seu povo agora que vive nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo hoje, e ainda mais, um mundo tenebroso, mas um mundo sujo também. Um mundo que coloca crédito em uma pessoa, mas também um mundo que coloca descrédito na vida de uma pessoa. Ouvindo alguns comentaristas, e um comentarista falou uma vez, não lembro o nome dele agora, mas ele falou o seguinte, que Brasília é uma máquina de destruir reputações. O Zé Maria Trindade falou, comentarista da CBN, falou que Brasília é uma máquina de destruir reputações. E é verdade. É verdade. Muitas vezes pessoas chegam lá e são destruídas também. Não pelos seus próprios atos, mas atos também de terceiras e quartas pessoas que estão à sua volta. Mas o texto nos fala que a felicidade não está em viver em um mundo bom ou no mundo ruim, mas em ter o Senhor Deus como Deus da nossa vida. A felicidade, a verdadeira felicidade está em Deus, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, nada vem de nossas próprias forças. Se nós temos o ar para respirar, é porque veio do Senhor nosso Deus. Se nós temos a comida para nos alimentar, é porque veio do Senhor nosso Deus. Tudo vem de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 fala assim, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ah, pastor, mas Deus criou o mal. Deus criou o mal no sentido de tirar o bom. O mal é a ausência do bom, do bem. Assim como as trevas é a ausência de luz. As trevas é a ausência de luz. Mas para que nós soubéssemos o que é bom, nós temos que conhecer o que é mal. Senão nós não íamos conhecer. Você só conhece o que é doce, porque você conhece o que é amargo. Se só existisse doce, você não ia existir o que é amargo, e você não ia diferenciar o que não é doce, o que não conhece o que é doce, apesar de você saborear o doce constantemente. Mas você só sabe que existe o doce porque existe o amargo. Você só sabe que existe a luz porque existe as trevas. Porque é algo que vai trazer diferença. A dicotomia me faz olhar e ver o que é bom. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas e por meio dele foram criadas. A ação de Deus criar é através do seu poder, através da sua ação maravilhosa de vir e intervir sobre a história, mesmo criando do nada.
Muitos cientistas em nosso tempo têm brincado de ser Deus, ou de tentar criar as coisas, ou de identificar o que foi criado. Mas todos eles trabalham a partir de algo. Todos eles a partir de algo. E ainda mais, com defeito. Lembra da ovelhinha Dolly? Quando eles tiraram uma célula e fizeram essa ovelhinha nascer. Ok. Por que ela morreu rápido? Por que ela não sobreviveu muito tempo? Porque eles pegaram de uma ovelhinha adulta, então aquela célula já estava madura. Quando ela nasce com uma idade genética avançada, mesmo sendo bebezinha. Por quê? Porque pegaram de uma ovelhinha já adulta. Então ela nasce como se tivesse aquela idade. Se pegasse de mim, ia nascer um bebezinho como se tivesse 44 anos. E aí a vida dessa vai ser mais curta mesmo. Por quê? Porque já nasce com defeito, já nasce com o tempo correndo. Não nasceu novo zero. Não nasceu novo zero. Olha o defeito que está aí. Deus cria do nada, do zero. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra estava vazia, estava sem forma e vazia. E Deus criou ali um ambiente de criar. Ele cria o planeta, mas o planeta estava em caos. E aí nós vamos observar que esse caos estava, e é confusão, o caos é confusão. E Deus manda o seu Espírito planar sobre a terra, para que houvesse ambiente adequado para surgir a vida. Uma nação que tem tudo, mas que não tem Deus, não tem nada. Um povo que tem tudo, mas que não tem Deus, não tem nada. A felicidade não está em ter riquezas. Podemos ser países de primeiro mundo, mas se nós não tivermos Deus, nós iremos não ter nada. E é interessante que quando nós olhamos para as nações, quando nós olhamos para a janela 10/40 nos países perseguidos no mundo, é onde não se pode pregar o Evangelho, é onde tem a maior concentração de miséria. A maior concentração de miséria é o que nós chamamos de país, da janela 10/40. Se você olhar latitude e longitude no mundo, no planeta mundo, você vai observar que essa janela é onde tem a maior miséria, mas é onde tem o menor índice de cristão e a maior perseguição no mundo para pregar o Evangelho naquela região. Por que será? Aí nós olhamos para os lugares que tem mais a presença de cristãos, de pregar o Evangelho, de anunciar a verdade do amor de Deus. Nós vamos ver prosperidade e cuidado também do Senhor. Por que será? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, Deus nos traz a felicidade traz alegria, e a alegria traz trabalho árduo. Sim, é verdade. Nada vai vir de mão beijada, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar. Somos povo de Deus, somos povo de Deus. Mas nós temos que trabalhar e dedicar para conseguir o pão de cada dia. Nós oramos e pedimos, mas nós vamos trabalhar para conseguir. Mas as empresas estão vendo aí afora, né, que um funcionário feliz rende mais do que um funcionário triste. As empresas estão sabendo, estão vendo isso. Um funcionário feliz rende mais, produz mais, é mais eficaz, é mais assertivo do que um funcionário triste, do que um funcionário frustrado. Sabendo disso, as empresas estão fazendo hora de almoço melhor, ambiente mais adequado para o almoço,
Tem algumas empresas que até fizeram uns lugares, umas baiazinhas para o cara tirar um cochilo depois do almoço. Uns lugares assim, faz uma parceria com um clube para ele ir com a família depois do trabalho. Porque se ele está feliz, ele trabalha melhor, ele rende mais. Não é que as empresas estão preocupadas com o funcionário, não. Eles querem mais o quê? Mais dinheiro. Essa é a grande maioria das empresas. Não quero dizer generalizar, mas a grande maioria delas. Quando nós olhamos para o cristão, esse que está feliz com o Senhor, porque tem o Senhor, ele vai trabalhar melhor, ele vai ser o melhor cristão, o melhor servo. Uma nação que tem tudo, todo o recurso, mas se não tiver Deus não tem nada. Com Deus o pouco é o melhor. Devemos orar como o Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De quem é o reino que nós vivemos? De quem é o Brasil? De quem é esse mundo? O que está sendo implantado aqui é o reino do Senhor, nosso Deus. O que está sendo colocado em nossas vidas é o reino de Deus. E o reino de Deus deve estar estabelecido no meu coração, no seu coração. Ele como rei, e nós como os servos do Supremo Rei, que reina sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. E sim, é Ele que pode nos livrar de tentações, sim, é Ele que nos livra do mal, sim, é Ele que estabelece o seu reino sobre as nossas vidas, para que nós viéssemos dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que nós entendemos essas questões, nós sabemos de que o reino de Deus está sobre as nossas vidas. Nós até acatamos isso com alegria, até em certo sentido. Mas quando acontece a primeira provação, a primeira luta, quando eu sofro, o que vem de primeiro em nossas vidas, em nossa mente? Alegria, ânimo ou tristeza? Nós somos rápidos em agradecer a Deus pelo alimento que está sobre a mesa. Mas em qualquer crise que nós passamos, somos rápidos em reclamar pela crise que passamos também. Parece que a nossa gratidão vai até o ponto de dar certo as coisas. E quando acontece o primeiro sinal de coisas erradas, a gratidão cai. Já aquele servo tão grato começa a ter problemas. Não, meus irmãos, é dele e por meio dele e para ele. Não são apenas as coisas certas, as coisas boas das nossas vidas, mas são também as coisas difíceis da nossa vida. É muito difícil quando a gente está caminhando, quando muda os planos, nós pararmos para continuar agradecendo e servindo ao Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Meus amados, olha lá em Daniel capítulo 2, versículo 20 a 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Com ele mora a luz. Daniel está tendo um entendimento profundo da ação do Senhor.
E olha que Daniel vai passar por momentos difíceis. Vai passar por lutas, mas não vai mudar o seu discurso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque vem de Deus e é para Deus. Nossa vida tem que estar para servir o Deus da luz, porque nele é a morada, porque nele é a segurança. Por mais inseguro que nós vamos estar em continuar ou permanecer, ou por melhor que seja a proposta de mudarmos, sairmos da luz, não podemos. Devemos permanecer, porque conhecemos a luz. Conhecemos a Deus, conhecemos o seu amor e a sua graça. Conhecemos a sua ação em nossas vidas. Não é porque tudo está certo, mas porque temos Deus em nossas vidas. E essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus, porque, em segundo lugar, a vida espiritual é infinitamente melhor. A vida espiritual é infinitamente melhor. Nós não estamos aqui dizendo que nós não queremos coisas boas hoje. Nós queremos coisas boas hoje, queremos? Queremos uma boa roupa, queremos dormir numa boa cama, queremos dormir ou numa boa casa, termos uma boa casa, criar os nossos filhos com uma boa escola, numa boa região, servindo, amando, com dedicação. Queremos e algumas vezes é possível, algumas vezes não é possível. Mas a grande promessa, a verdadeira promessa, a melhor promessa é da vida com o Senhor Jesus, da vida eternal. O melhor não é hoje, o melhor está por vir. É com o Senhor. O melhor não é nessa terra. O melhor é lá na frente. Nós devemos entender sobre a separação que existe no que está aqui hoje, no que é carnal, e no que é espiritual, no que está no porvir. Vivemos sim uma vida de batalhas hoje, uma vida de definir princípios e valores hoje, mas que esses princípios e valores determinam também a minha ação espiritual. Mas entender que a separação hoje aqui do espiritual e do carnal não se faz, não se põe. Nós aprendemos na escola da seguinte forma: matemática é uma matéria separada, português é uma matéria separada, geografia é uma matéria separada, inglês é outra matéria separada, e está tudo em suas caixinhas. E nós queremos trazer isso também para a nossa vida espiritual. A minha vida da igreja, vamos colocar assim, né, que é a vida espiritual, aqui. A minha vida fora da igreja, a minha vida carnal, aqui. Minha vida profissional aqui, minha vida familiar aqui, minha vida como pai aqui, minha vida como mãe, minha vida como filho, tudo separado em caixinhas. Mas não é assim. Ser povo de Deus não é só quando nós entramos na igreja. É mudar a nossa condição familiar, mas nossa dupla cidadania. Somos brasileiros, mas somos cidadãos dos céus também. Somos brasileiros, mas somos propriedade exclusiva de Deus. Somos herdeiros dos céus. Somos sim, nós não vamos mudar porque vamos estar no país A, B, ou lá lá em Portugal, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Rússia, ou na China, onde nós formos, nós vamos continuar sendo brasileiros e nós vamos continuar sendo filhos do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma condição agora que não muda no lugar que nós estamos, mas que agora permeia toda a nossa vida, seja na vida profissional, na vida familiar, seja na nossa vida secular, nos nossos estudos. Vamos ser servos do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo.
A pessoa sem Deus vive sem Deus nessa terra e caminha sem Deus em qualquer lugar. Mas a pessoa com Deus vive na terra e ela não pode agora, e ela não vai estar separada da sua vida espiritual lá fora. Mas ela sempre vai ser um servo do Senhor Jesus Cristo lá fora, aqui dentro, aonde for, aonde ele estiver. A vida com Deus, a vida espiritual é muito melhor. Sim, nós temos uma promessa, mas a promessa começa hoje, começa agora. Terei vida e vida em abundância. Ser povo de Deus é crer na promessa do futuro, mas também é crer na promessa do hoje, do agora. Mateus capítulo 16, versículo 26, fala assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troco da sua alma? Mas o que é infinitamente maior do que ter as coisas terrenas, é ter as coisas espirituais. Não falamos que ter coisas nessa terra é ruim, não, pelo contrário. Nós falamos que ter a vida espiritual é muito maior, é muito melhor. O que importa se ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Acontece que o mundo está correndo atrás do mundo inteiro. As pessoas estão correndo atrás do que a palavra de Deus fala, o mundo inteiro. O que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro? As pessoas nesse tempo estão correndo, estão caminhando para ganhar o mundo inteiro. Pais e mães têm ensinado seus filhos a ganhar o mundo inteiro. Pais têm procurado ensinar os seus filhos a conquistar o mundo inteiro. Mas têm negligenciado a alma dos seus filhos. E percebe que a palavra de Deus vai nos trazer valores fundamentais. O que importa, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Percebe que ele faz análise de valor. E análise de valor ele coloca todas as riquezas do mundo, todo o prestígio desse mundo, todas as ações que podem trazer valor. E aí nós vamos ver a tentação de Jesus: riqueza, comida, honra. Hoje as pessoas querem atrás de reconhecimento, riqueza, honra e prestígio. As coisas que o mundo oferece. Mas ele coloca aqui uma contrapartida única: e perder a sua alma. Nós devemos olhar as duas ofertas e entender que isso vale para nós como povo de Deus, mas entender que isso vale também para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos tios, para a nossa família, para a nossa esposa, para os maridos, para nós. O que mais vale, o que tem maior valor é a nossa alma. Os prazeres dessa terra podem ser bons e importantes nessa terra, mas eles se limitam apenas a essa terra. Deus nos dá a alegria de termos a alma em paz com Ele, a alma em paz com o Senhor nosso Deus. Não vale nada temos tudo nessa terra e perdemos a nossa alma. E ele fala que as coisas terrenas não podem comprar a nossa alma. E ele fala assim: ou que dará o homem em troco da sua alma? O que pode
o que Ele pode fazer para pagar a sua alma, para comprar o peso que foi pago naquela cruz pela nossa alma. Nada. Nenhuma ação humana, terrena, pode pagar o preço que Cristo pagou naquela cruz para nos resgatar, para nos salvar. Por isso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque a libertação da prisão, da maldade, do pecado está em Cristo Jesus. Cristo nos liberta e agora nos liga com Cristo, com Deus, através de Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 29, fala assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Livra-se do que te afasta de Deus. Livra-se do que te afasta do Senhor. Toma cuidado, né? Aqui ele fala aqui, ó, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Não vai fazer da forma literal, tá, gente? Não quero ver ninguém aí sem orelha, sem olho, né? Sem mão, mutilado, né? Mutilado. Não é assim. Mas ele está usando um exemplo radical, para dizer que não há limites para você procurar a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas a minha esposa, o meu marido me faz afastar do Senhor, de Deus, tal. O que eu devo fazer? Aí as Escrituras nos falam sobre isso. A mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Não destrói a sua casa. Você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Começa por aí. Começa por aí. E busque ao Senhor Todo-Poderoso. Crie estratégia. Pregue a tempo e a fora de tempo. Mas não deixe as coisas entrarem na sua vida para te afastar do Senhor. Eu tenho observado nesse tempo o quão, por exemplo, o celular tem roubado o tempo das pessoas. O quão as mídias sociais têm roubado o tempo das pessoas. O quão a televisão, a internet tem roubado o tempo das pessoas. Isso ficou muito claro para nós quando chegou a pandemia. Muitos falavam, eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para ir à igreja, meu trabalho ocupa muito tempo. Pronto, fechou tudo. Ficou agora dentro de casa. Fica aí agora, né? Agora vai ter tempo, né? Vai ter tempo, será? Né? Vai ter tempo, será agora? Meus irmãos, mas nós não podemos nos acostumar com as coisas. Muitos agora não têm tempo de ir à igreja, porque estão com o culto pela internet. Não estou falando que você não pode ficar assistindo pela internet, pode. Mas não deixe de congregar também com os irmãos. Meus amados, se algo te faz tropeçar, tira, arranque. Não fique cuidando do câncer ali. Tem gente que está cuidando de câncer, cativando câncer na sua vida. Mas o que acontece? Aparentemente é aquela bolinha pequenininha, inofensiva, que está ali, né? Você olha, fala, não, é pequenininho demais. Tamanho de um grãozinho de arroz. Não dá nada não. Aí tamanho de um grão de arroz vai no tamanho do grão de um feijão. Já aumentou um pouquinho. Daqui a pouco está o tamanho de uma azeitona. Isso, uma azeitona. Né? Aí daqui a pouco, né? Está tamanho de uma melancia. Já é bastante, né? Daqui a pouco está o tamanho de uma maçã. Né? E aí o que acontece? Aí te mata, te leva.
Meus amados, o pecado é assim que entra em nossa vida. Entra de pouquinho, vai de mansinho, e te faz tropeçar, e te faz afastar do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós não temos base para dizer que esse vai nos levar para o inferno, porque aqueles que estão no Senhor e no Senhor vão chegar. Mas nós temos base para dizer que esse poderá roubar o melhor da nossa vida, o melhor do nosso trabalho, da nossa dedicação do Senhor. Satanás está querendo roubar as riquezas do Senhor, nosso Deus, e tirar o melhor de nós. Na tentação de Jesus Cristo, lá em Mateus 4, de 1 a 11, nós não vamos ler o texto todo, porque senão a gente... não, melhor, vamos ler o texto todo aqui. Fala assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, e te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Meus amados, olha só o texto de forma integrante. Ele está dizendo, sempre a pergunta, se tu és filho de Deus. O diabo sempre está trazendo, se tu és filho de Deus, ordena-te. Se tu és filho de Deus, dá ordem. Se tu és filho de Deus, faça. Lembra aquela briguinha de criança, né? Ou de jovens, adolescentes ali? Se tu é homem de verdade, né? Gospe aqui, né? Entre dois garotos estão querendo brigar. Se tu é homem de verdade, gospe aqui. Aí o outro fala, olha lá, xingou tua mãe, olha lá, né? Fez isso, falou, nossa, falou isso de você, sei o quê. Para fazer os dois brigarem, né? Fazer os dois brigarem. Talvez você já até tenha visto isso. Espero que você não tenha feito isso, né? Espero que você não tenha feito isso, né? Mas, enfim, se fez, pede perdão a Deus e muda, né? Mas olha só, o que o diabo está fazendo é isso. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Será que ele não sabia? Sabia, ele sabia. O diabo não tem poder de onisciência, mas ele estava vendo quem era o Filho de Deus. Ele sabia, porque ele está analisando todas as coisas. Mas ele estava querendo fazer Jesus pecar contra Deus. Contra Deus. Coisa que Jesus não vai fazer, não fez. E ele vai responder com a palavra do Senhor nosso Deus. E ele passa por essa provação. Também da mesma forma, os filhos de Deus hoje são tentados. São tentados a querer falar contra Deus, pecar contra Deus, agir contra Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É aqueles que olham para o Senhor Deus e se propõem a permanecer na vontade de Deus. Sabendo que as coisas vão vir do Senhor nosso Deus.
Após a tentação, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus Cristo. Trouxeram alimento, supriram as suas necessidades. Após o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, ele foi glorificado, ele recebeu a glória não dos homens, mas a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, que é maior e infinitamente melhor do que a glória dos homens. Meus amados, temos que entender que nós vamos passar por lutas e provações nesse tempo. Nós vivemos um mundo de lutas e de valores que estão sendo corrompidos cada dia mais. Mas nós devemos ser essa nação que ora, que busca Deus e que faz a diferença em nosso tempo. Devemos ser um povo que continua protestando e falando contra o pecado, falando contra as maldades, falando contra as injustiças, falando contra a corrupção, falando contra aquilo que vem desmoralizar a família e o povo e a palavra do Senhor nosso Deus sobre a face da terra. O que as pessoas falam do ultrapassado, né? Para nós é o melhor dessa vida. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Romanos 13, 1, 2 e 4 fala assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, toda autoridade vem de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então é Deus que coloca as autoridades. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Sobre si mesmo condenação. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então vamos entender isso aqui um pouquinho. Então está lá o presidente e a gente não pode fazer protesto por causa disso, porque ele é presidente, ou porque é juiz, porque é governador, porque tal, é prefeito, porque não podemos fazer mal sobre ele. Não, calma aí, vamos entender isso aqui. Dentro do aspecto da lei, do que permite a lei, a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é ir lá e tentar matar o presidente, por exemplo. Tentar criar um mal, tentar matar um juiz ou coisa semelhante a isso. Por quê? Porque isso é contra a lei, isso é crime. Mas o protesto, por exemplo, não é crime. Não é crime. Então, ele fala de levantarmos contra aquela autoridade de forma incerta. Né? Como nós vemos lá, Davi, por exemplo, quando chega com o sacerdote fala assim, olha... lembra, tem um caso aqui que teve um homem, um agricultor ali, um simplesinho, estava lá com a sua ovelhinha e tal, foi lá um grande rei, pegou e matou o homem e pegou a ovelhinha dele e deu para a festa. E aí Davi fala assim, quem que é esse cara, porque eu vou mandar matar, porque se eu quero falar, não, é você. Trouxe ele à realidade. Você fez isso com Urias, você pegou a esposa dele, você fez isso, tal, ok? É você. E ele se levantou contra aquela autoridade? Não, pelo contrário, ele falou a verdade à autoridade, ele mostrou e denunciou o pecado daquela autoridade. Ele pecou? Não, ele não pecou. Ele agiu da forma correta, mostrando o pecado. Assim como somos aqueles que protestam contra o pecado, falando sobre o pecado. Meus amados, somos uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos levantar essa bandeira, sim, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sim, falando da verdade do amor de Deus, sim, vivendo o reino de Deus agora. O reino de Deus não é só para amanhã, não é só para depois, mas o reino de Deus é para ser vivido agora. Nesse tempo tenebroso, nesse tempo sombrio que nós estamos vivendo. Esse tempo onde se declarar cristão tem sido cada dia mais danoso. Você é radical, você é isso. Não, eu sou
da palavra de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu sou de Deus. Nós devemos levantar essa bandeira a cada momento e não se conformar com esse século, não se conformar com as coisas que acontecem à nossa volta, mas testemunhar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe como povo de Deus, para que sejamos diferentes, façamos diferença nesse tempo. Estamos vendo um tempo tenebroso, é verdade, um tempo difícil, um tempo de uma politicagem feia, tempo que nós devemos levantar a bandeira da palavra do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, da verdade de Cristo, que veio para libertar os cativos e os oprimidos, na graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, oramos e intercedemos, ó Pai, pela nossa nação, mas oramos e intercedemos pelo povo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pedimos, ó Deus, que esse povo escolhido do Senhor se levante como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a verdade do amor do Senhor Jesus Cristo, para falar aquilo que Deus deseja nesse tempo, nesse momento. Ó Deus, para aquilo que nós não viemos abrir mão dos nossos princípios, dos princípios de Deus sobre as nossas vidas, os princípios bíblicos, elementares e fundamentais para a nossa vida. Que nós não venhamos nos conformar, ó Deus, com a corrupção, conformar com a injustiça, se conformar com o pecado, com a falta de Deus, com a falta de Deus nessa nação ou em qualquer outra. Mas que sejamos, ó Deus, testemunha verdadeira, viva do seu amor e da sua palavra. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, como instrumento nas suas mãos, para abençoar, para fortalecer e para sermos embaixadores nesse tempo, tempo de incerteza, mas tempo, ó Pai, onde nós somos usados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, por cada pessoa que aqui veio, cada pessoa que está assistindo o nosso culto pela internet, que o Senhor esteja cuidando e abençoando cada um de nós. Abençoe-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.